Essa vai ser uma aula sobre transformação em produto. Eu vou apresentar as fórmulas aqui, eu vou deduzi-las a partir do que a gente já estudou sobre trigonometria e, por fim, eu vou aplicá-las na resolução de problemas extraídos de concursos públicos, né? A gente já estudou as fórmulas de adição e subtração de arcos. Quem ainda não assistiu essa aula, eu vou deixar aqui o link na descrição do vídeo. E a gente já entendeu que a ideia era calcular seno, cosseno e tangente da adição ou da subtração entre dois arcos, seno de A mais B ou seno de A menos B e assim por diante. Aqui a ideia vai ser um pouquinho diferente. Eu vou ter a adição ou a subtração entre senos de dois arcos ou entre cossenos de dois arcos. E aí a gente vai transformar isso em produto. Tá? Então, quando aparecer seno de um arco mais seno de outro arco, seno de P mais seno de Q, vou mostrar para vocês que isso vai ser igual a 2 seno de P mais Q sobre 2, cosseno de P menos Q sobre 2. Quando aparecer seno de P menos seno de Q, é a subtração entre senos de dois arcos. Tá? Isso vai ser 2 cosseno de P mais Q sobre 2, seno de P menos Q sobre 2. Quando eu tiver cosseno de P mais cosseno de Q, ou seja, a adição entre os cossenos de dois arcos, isso vai ser 2 cosseno de P mais Q sobre 2, cosseno de P menos Q sobre 2. E por fim, quando eu tiver cosseno de P menos cosseno de Q, a diferença, a subtração entre os cossenos de dois arcos, isso vai ser menos 2 seno de P mais Q sobre 2, seno de P menos Q sobre 2. Transformar em produto, por vezes, vai ser conveniente, principalmente quando a gente lida com questões que envolvem simplificações trigonométricas ou na resolução de equações trigonométricas, como a gente vai mostrar mais à frente. Bom, passemos à dedução dessas fórmulas que a gente acabou de apresentar. A gente se lembra que seno de A mais B é igual a seno A cosseno B mais cosseno A seno B, e que o seno de A menos B é seno A cosseno B menos cosseno A seno B. Então, se eu faço a adição entre os membros dessas identidades, eu fico com o seguinte, ó, seno A de A mais B mais seno de A menos B vai ser igual a seno A cosseno B mais cosseno A seno B mais seno A cosseno B menos cosseno A seno B. E aí os termos simétricos se cancelam à direita aí da nossa igualdade, e eu fico com seno de A mais B mais seno de A menos B igual a 2 seno A cosseno B. Você percebe aí que nessa identidade que a gente acabou de deduzir, eu tenho a adição entre senos de dois arcos, um deles é o A mais B e o outro é o A menos B, e isso é igual a um produto. É 2 seno A cosseno B, já já a gente arruma isso para poder ficar igual ao que a gente apresentou na tela anterior. Bom, com as mesmas identidades apresentadas anteriormente, eu vou fazer a diferença entre os membros dessas identidades. Eu vou ficar com seno de A mais B menos seno de A menos B é igual a seno A cosseno B mais cosseno A seno B menos seno A cosseno B mais cosseno A seno B. Você percebe que as duas identidades que estão lá em cima na tela, eu fiz, ó, diferença entre os primeiros membros, diferença entre os segundos membros. Né? Os termos simétricos se cancelam, de modo que eu ficarei com seno de A mais B menos seno de A menos B é igual a 2 cosseno A seno B. Então, eu tenho a diferença entre senos de dois arcos, um deles é o A mais B e o outro é o A menos B, e isso é igual a um produto, 2 cosseno A seno B. Bom, vou aplicar a mesma ideia anterior, só que agora envolvendo o cosseno de A mais B e o cosseno de A menos B. A gente já viu em aulas anteriores que o cosseno de A mais B é cosseno A cosseno B menos seno A seno B, e o cosseno de A menos B é cosseno A cosseno B mais seno A seno B. Quando eu faço a adição entre os membros dessas duas identidades, eu fico com cosseno de A mais B mais cosseno de A menos B, olha lá, ó, eu fiz a adição entre os primeiros membros, igual a cosseno A cosseno B menos seno A seno B mais cosseno A cosseno B mais seno A seno B. Fiz a adição entre os segundos membros. Cancelei ali os termos simétricos e fiquei com cosseno de A mais B mais cosseno de A menos B
é igual a 2 cosseno A cosseno B. Eu tenho a adição entre cossenos de dois arcos, um deles é o A mais B e o outro é o A menos B, e isso é igual a um produto, 2 cosseno A cosseno B. Então, com as mesmas identidades anteriores, eu vou fazer a subtração entre os membros, e aí, ó, eu vou ficar com cosseno de A mais B menos cosseno de A menos B. Eu fiz lá, ó, a diferença entre os primeiros membros, né? Isso vai dar cosseno A cosseno B menos seno A seno B menos cosseno A cosseno B menos seno A seno B. Eu estou fazendo ali, ó, a subtração entre os segundos membros e fico com cosseno de A mais B menos cosseno de A menos B igual a menos 2 seno A seno B. Ou seja, eu tenho a subtração entre os cossenos de dois arcos, um deles é o A mais B e o outro é o A menos B, então é igual a um produto, que é o menos 2 seno A seno B. Bem, eu listei aqui então as 4 expressões que a gente deduziu. Eu vou fazer uma rápida manipulação algébrica aqui para poder apresentá-las de uma maneira que fique mais simples na resolução de problemas. Você percebe que em todas elas aparece seno ou cosseno de A mais B ou de A menos B. Tá? Então eu vou dizer que o A mais B é um número P, vou dizer que o A menos B é um número Q. Isso me dá um sisteminha que eu posso trabalhar com ele da seguinte maneira. Tá? Tem aquelas equações indicadas pelos números 1 e 2 ali. Tá? Então, quando eu somo as equações 1 e 2, eu fico com 2A igual a P mais 2. E quando eu faço a equação 1 menos a equação, eu fico com 2B igual a P menos Q, o que me dá que B é igual a P menos Q sobre 2. Quando eu faço essa substituição lá nas 4 identidades que a gente deduziu, a gente obtém aquelas fórmulas que foram apresentadas lá no primeiro slide. Ou seja, se eu tenho seno de P mais seno de Q, a adição entre os senos de dois arcos, como é que eu transformo isso em produto? 2 seno de P mais Q sobre 2, cosseno de P menos Q sobre 2. E as fórmulas seguem aí, e a gente vai usá-las na resolução de problemas agora. Bom, primeiro exemplo bem simples aí, ó, determinar o valor de seno de 105 graus mais seno de 15 graus. É evidente que você poderia calcular o seno de 105 graus, usando as fórmulas de adição que a gente já conhece, calcular o seno de 15 graus, usando as fórmulas de subtração de arcos, e depois somar os resultados. Tá? Eu vou propor uma solução mais rápida, transformando isso em produto. A gente acabou de aprender que se eu tenho seno de um arco mais seno de outro arco, isso é 2 seno de média aritmética entre esses arcos vezes o cosseno da diferença entre eles dividido por 2. Então, seno de 105 graus mais seno de 15 graus, eu posso transformar em produto assim, ó, 2 seno de 105 graus mais 15 graus sobre 2, vezes o cosseno de 105 graus menos 15 graus sobre 2. Tá? E aí aparecem arcos que a gente conhece, o seno e o cosseno. Ali ó, vai aparecer 2 seno de 120 graus sobre 2, que é 60 graus, cosseno de 90 graus sobre 2, que é 45 graus. O seno de 60 graus a gente sabe que é raiz de 3 sobre 2, cosseno de 45 graus é raiz de 2 sobre 2, então substituir, efetuei a multiplicação e obtive o resultado, ó, raiz de 6 sobre 2. Outro exemplo, um exemplo de simplificação de expressão trigonométrica. Seno de 75 graus mais seno de 15 graus sobre seno de 75 graus menos seno de 15 graus. Tem aluno que vai querer cortar aquele seno de 75 graus em cima e embaixo, ou seno de 15 graus em cima e embaixo, mas isso não é possível. Você tem uma divisão, né, entre essas duas expressões, né, a adição e a subtração. Então a operação inversa da divisão é a multiplicação. Só se eu tivesse uma multiplicação na parte de cima e uma multiplicação na parte de baixo, é que eu poderia tentar ver se alguma coisa pode ser simplificada, mas é uma adição e uma subtração. Então o que eu vou fazer? Vou transformar cada uma delas em produto, que aí, aparecendo produtos aí, eu posso ver se alguma simplificação é possível. Então vamos lá, como é que eu transformo em produto aquela adição que aparece na parte de cima? Tá lá, ó, seno de 75 graus mais seno de 15 graus vai ser 2 seno de 75 graus mais 15 graus sobre 2, cosseno de 75 graus menos 15 graus sobre 2. E como é que eu transformo em produto a parte de baixo, seno de 75 graus
menos seno de 15 graus. Está lá, 2 cosseno de 75 graus mais 15 graus sobre 2, seno de 75 graus menos 15 graus sobre 2. Tá? Bom, o 75 mais 15 sobre 2 vai dar 45 graus. 75 menos 15 sobre 2 vai dar 30 graus, de modo que a nossa expressão fica 2 seno de 45 graus cosseno de 30 graus sobre 2 cosseno de 45 graus, seno de 30 graus. Esses valores a gente conhece, né? O seno de 45 graus é o raiz de 2 sobre 2, o cosseno de 30 graus é o raiz de 3 sobre 2, cosseno de 45 graus é o raiz de 2 sobre 2, e o seno de 30 graus é meio. Tá? Então, substituir esses valores, minha expressão agora está bem simples. Eu simplifico tudo que pode ser simplificado aí, e o resultado para essa expressão é raiz de 3. Está aí o resultado para vocês. Exemplo 3, tirado do vestibular da FGV, a expressão y igual a seno x menos cosseno x é idêntica a, e aí tem aí as opções, todas as opções têm seno de algum arco, né? Então, se você observar as fórmulas de transformação em produto que a gente viu, elas envolvem sempre a adição ou a subtração envolvendo senos de dois arcos ou cossenos de dois arcos. Aqui eu tenho seno x menos cosseno x. Então eu vou fazer uma modificação aqui para poder ter alguma coisa que a gente consiga transformar em produto usando as fórmulas já vistas. A minha sugestão aqui é trocar o cosseno de x por seno do complemento de x, que é o π sobre 2 menos x. Tá? E aí eu fico com seno x menos seno de π sobre 2 menos x. Transformando isso em produto, eu vou ficar com 2 vezes cosseno de x mais π sobre 2 menos x sobre 2, seno de x menos π sobre 2 mais x. Lembra? É o cosseno de p mais q sobre 2, seno de p menos q sobre 2, sendo que o p é o x e o q é o π sobre 2 menos x. Tá? Com aquele 2 multiplicado lá na frente que vem da fórmula, né? Então agora é só fazer as contas. Tá? Você vê ali que você vai ficar com cosseno de π sobre 4, já que o x vai cancelar ali entre parênteses. Tá? Esse cosseno de π sobre 4 a gente sabe quanto vale, é o raiz de 2 sobre 2. E o seno de x menos π sobre 4 continua na expressão. Efetuando aí a simplificação possível, a gente fica com raiz de 2, que multiplica seno de x menos π sobre 4. Gabarito aí é letra A. Bom, exemplo 4, tirado de prova antiga aí do ITA, seja A um número real, com A no intervalo entre 0 e π sobre 2, a expressão seno de 3π sobre 4 mais A, mais seno de 3π sobre 4 menos A, tudo isso multiplicado por seno de π sobre 2 menos A, é igual a, tem aí as opções para a gente marcar. Tá? E aí o que eu identifico? Que entre colchetes eu tenho uma expressão do tipo seno de P mais seno de Q, que eu posso transformar em produto usando a fórmula aprendida na aula de hoje, né? Então eu vou transformar isso em produto, né? O P para a gente é o 3π sobre 4 mais A, o Q é o 3π sobre 4 menos A, e aí quando eu transformo seno de P mais seno de Q em produto, eu vou ficar com 2 seno de P mais Q sobre 2, cosseno de P menos Q sobre 2. Tá? Quando eu fizer esse P mais Q sobre 2, então aí as contas indicadas, eu vou ficar com 3π sobre 4. Quando eu fizer o P menos Q sobre 2, então aí também indicadas as contas, eu vou ficar com A como resultado, né? Então minha expressão vai ser equivalente a 2 seno de 3π sobre 4, cosseno de A, e aí eu tinha lá aquele seno de π sobre 2 menos A, que a gente já sabe que eu posso trocar por cosseno de A. E a gente sabe que o seno de um arco, ele é o cosseno do complemento dele. Tá? Então eu posso trocar isso por cosseno de A. O seno de 3π sobre 4, eu sei que é raiz de 2 sobre 2. Se você não entendeu essa passagem de que o seno de 3π sobre 4 é o raiz de 2 sobre 2, nem essa passagem de que o seno de π sobre 2 menos A é o cosseno de A, então vou colocar aqui na descrição do vídeo o link para a minha aula sobre redução ao primeiro quadrante, que eu explico isso direitinho para vocês. Tá? E aí, fazendo essa simplificação,
eu chego naquela expressão lá, ó, raiz de 2 cosseno quadrado de A. Tá? Agora eu tenho que procurar, dentre as opções, qual delas é equivalente a isso. Tá? Então eu peguei, por exemplo, ali a opção da letra A e fui simplificar essa expressão trigonométrica para ver se me dá como resultado aquele raiz de 2 cosseno quadrado de A. E de fato isso acontece, porque bom, no lugar da cotangente ao quadrado do A, eu botei cosseno quadrado do A sobre seno quadrado do A. No lugar de 1 mais cotangente quadrado do A, eu botei cossecante quadrado de A. Isso é uma identidade trigonométrica que a gente já viu em aulas anteriores. Tá? E aí eu sei que a cossecante ao quadrado é 1 sobre seno quadrado de A. E aí eu fiz a simplificação. A expressão dá exatamente a expressão que a gente encontrou. Então é por isso que o gabarito seria a letra A para essa questão.